Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula online de língua portuguesa. Eu sou o professor Cassie Johnny e hoje nós daremos continuidade aos assuntos da aula passada com o tema reportagem. Na semana passada, então, nós vimos o que é uma reportagem, estudamos as características e analisamos um texto que tratava sobre a nova geração de crianças e adolescentes que acompanham os chamados YouTubers. Lembra? Lá do site É o País. Aprendemos que a reportagem tem uma estrutura bem semelhante à da notícia. Mas que estrutura é essa? Vocês estão lembrados? Primeiro, nós temos a manchete. O que é manchete, professor? É o título da reportagem e ele resume o conteúdo a ser abordado. Apresenta-se com letras maiores e em negrito. A manchete serve para chamar a atenção do leitor. Depois nós temos o título auxiliar. É aquele que aparece de forma mais discreta e ele trata-se o quê? De um complemento do título principal, proporcionando maior interesse por parte do interlocutor. Então, se o interlocutor ainda não se sentiu motivado para ler a reportagem apenas pela manchete, o título auxiliar pode dar essa mãozinha, ele pode dar essa ajuda. Depois nós temos a lead. O que é a lead? O primeiro parágrafo. E de forma sucinta apresenta todos os aspectos relevantes da comunicação em pauta, respondendo aos seguintes questionamentos constitutivos. O que? Quem? Onde? Quando? Como e por quê? Depois nós temos o corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento em si, apontando todos os pontos relevantes sobre o assunto analisado, abordado. Análises, comparações, entrevistas, dados, estatísticas, infográficos e etc. Mas o que diverge, então, a reportagem da notícia? Nós temos aí o quê? O aspecto divergente é em relação à forma como se apresenta. A reportagem precisa ir além da simples notificação, fato representado pela notícia. Já falei com vocês, o que a notícia quer? Rapidez. Aconteceu, vou lá e publico, informo a população, mesmo que eu não tenha todos os detalhes acerca daquele fato. Já a reportagem não, eu preciso de um tempo maior, eu preciso analisar, pesquisar, trazer aquele assunto de forma aprofundada. Outra coisa, a notícia tem um compromisso com o agora, com o presente. A reportagem, não, ela pode pegar um assunto independente do tempo, independente de questões temporais. Posso pegar algo de 10, 20 anos atrás e trazer em pauta analisar hoje. Então, a reportagem ela é resultante de inúmeras relações de causa e efeito, questionamentos, comparações entre pontos de vista diferentes, dados estatísticos, entre outros pressupostos. Eu posso encontrar, por exemplo, aqui, gráficos na reportagem. Eu posso encontrar infográficos, que é uma espécie de gráfico, porém um gráfico um pouco mais completo, um pouco mais didático, com imagens, explicações. Posso ter entrevistas um pouquinho mais longas e com várias outras pessoas. Imagens, eu trouxe até um exemplo de uma reportagem aqui que foi publicada pelo G1, e aqui fala a cidade italiana que revolucionou o macarrão. E ao longo dessa reportagem, nós vemos várias imagens relacionadas a esse assunto. Então, partindo-se de tais premissas importantes, podemos ressaltar também sobre como que ela trata a informação. Ela pode ser narrada de forma expositiva, na qual o repórter se atém à apresentação simples e objetiva dos fatos. Então, normalmente, só relatar o que aconteceu, né, como ocorre, abordar aquele assunto, ou de forma interpretativa, modalidade em que se estabelece uma conexão com os acontecimentos já decorridos. Nessa modalidade interpretativa, é pegar vários dados e relacionar também esse assunto que eu estou tratando com outros assuntos, com exemplos. Lembra lá daquela que a gente viu na aula passada, que eu pedi para vocês lerem o podcast? Ele relacionava aquele garoto que tinha passado mal com o videogame com várias outras coisas, inclusive com falas de especialistas, com um outro exemplo de um garoto que chegou a morrer por causa dessas lives. Na verdade, ele não sabia se era justamente por causa das lives, mas ele acabou indo a óbito durante a live, né, de 24 horas. E também temos o quê? A reportagem opinativa. Qual que é o propósito dela? É convencer o leitor acerca de uma determinada opinião. Então, além de expor, de interpretar os dados, ele terá uma opinião expressa nesse tipo de reportagem. Linguagem. Como que é a linguagem da reportagem? Ela é formal de acordo com a norma padrão. Mas o que vem em si essa linguagem formal?
Olha só, fazer um contraponto. Linguagem informal e formal. Na linguagem informal, você falaria, a gente está muito cansado. Na formal, nós estamos muito cansados. Na informal, caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. Formal, estou perdido e não sei chegar ao hotel. Informal, e aí, como você anda? Formal, olá, como você está? Então, essa informal é uma linguagem mais despreocupada. Ela aceita gírias, ela aceita expressões que só um grupinho vai entender, ela aceita abreviações, linguagem da internet, reduções às palavras, como aqui tem tá e lá nós temos estamos. Certo, pessoal? E na formal não é aquela linguagem que nós encontramos mais nos repórteres, nos textos, no livro didático, normalmente também na fala de professores, de advogados, essa linguagem mais controlada. Tem um exemplo aqui para vocês. Olha só, nós temos dois homens, um está de terno, o outro está de short sem camiseta, ambos na praia. Qual que vocês acham que está apropriado para este contexto? O que está de shorts, certo? E vamos ver o que, que o homem de terno fala? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Vocês acham que é uma linguagem apropriada para esse contexto de praia? Não, né, pessoal? É uma linguagem que nem está acessível a essas pessoas. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que nós temos a linguagem formal e informal e nós temos que saber usá-las nos diferentes contextos. Alguns contextos de comunicação cabe a linguagem informal e alguns cabem a linguagem formal, ok? Eu tenho que saber usar. Se eu estiver numa entrevista de emprego, eu vou usar uma linguagem formal. Se eu estiver na sorveteria com os meus amigos, eu vou usar uma linguagem mais informal. É exatamente isso. No caso da reportagem, você vai usar uma linguagem formal de acordo com a norma padrão. O redator, ou seja, a pessoa que escreve, é claro, objetivo e impessoal. O que isso quer dizer? Que o texto tem que ser de fácil entendimento. Ele deve ir ali direto no assunto, sem ficar fazendo tantos rodeios. A pessoa deve entender ali de primeira. Diferente, por exemplo, dos textos literários, como o poema, que cabe diversas interpretações. E ele normalmente é impessoal. O que é isso? O autor não vai ficar colocando assim, eu acho que, na minha opinião, no meu ponto de vista, ele vai apagar esse eu. Ok, pessoal? Ele vai usar mais a terceira pessoa, do singular ou do plural. Já que o texto é mais ou menos longo, ele pode se dividir em tópicos. Lembra, nós vimos lá na reportagem sobre os youtubers que nós tínhamos lá 3 partes. E isso pode acontecer em reportagens mais longas que abordam aquele tema em diferentes perspectivas. Temática. O que eu posso encontrar numa reportagem enquanto tema? Pode ser sobre educação, sobre videogames, esportes, natureza, política, moda, cinema. Nós temos uma diversidade muito grande de temas. Basta que esse tema seja de interesse da população. Estamos passando, então, pessoal, por esse momento de pandemia do coronavírus, mas vocês sabiam que não é a primeira vez que o mundo se depara com um problema desse tipo? Em 2009, houve a pandemia do H1N1, que foi a gripe suína. Essa pandemia do H1N1 não atingiu nossa sociedade da mesma forma que o coronavírus. Foi um pouquinho menos perigosa, um pouquinho menos contagiosa, atingiu menos o nosso país. No entanto, é interessante a gente saber, né, sobre a nossa história, a história da humanidade, e perceber também como que nós podemos escrever uma reportagem sobre um tema semelhante. E por isso mesmo eu trago essa reportagem para vocês, que fala sobre os 10 anos do surto global de H1N1. Vocês farão a leitura da reportagem e depois da leitura nós temos aí um desafio, que é responder algumas questões de análise. Então vocês vão responder até a número 8 e qualquer coisa, eu estarei no WhatsApp e no Teams para tirar a dúvida de vocês, ok? Espero ter ajudado e tenha uma boa atividade. Até!